Amém. Queridos, eu quero vos saudar com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui quem fala é o seu irmão em Cristo, pastor Roberto Dantas. É sempre com muito prazer que entramos no Instagram a fim de interagir juntamente convosco, né? Vez ou outra, compartilhando aquilo que Deus ele põe em nosso coração, né? A gente sabe, irmãos, que os dias odiernos, a Bíblia ela fala enfaticamente que são dias trabalhosos, não é? Jesus, no capítulo 24 de São Mateus, quando ele estava tratando dos sinais do princípio das dores, né, que antecederia o arrebatamento da igreja e, consequentemente, a grande tribulação, Jesus ele mostrou sinais que caracterizam os dias odiernos como dias trabalhosos. Dias trabalhosos. A gente observa, queridos, que as pessoas estão perdendo a reverência. As pessoas estão perdendo a sensatez. As pessoas estão perdendo a sensibilidade espiritual, ao ponto de vulgarizar o Evangelho de Cristo. Vez ou outra a gente observa nas mídias sociais, seja no YouTube, né, seja em páginas de Facebook ou até mesmo no Instagram, né, pastores ou até mesmo jovens, né, induzidos por esses falsos mestres a terem comportamentos totalmente descabidos, né, totalmente indébito, né, totalmente inconcebível, né, a uma conduta cristã ilibada. Tá? Uma das coisas que tem mais chamado a atenção é a questão da tatuagem. Né? A questão da tatuagem. A gente vê pastores dando o seu ponto de vista acerca da tatuagem, pastores pintando o seu corpo até, né, alegando que nós estamos na dispensação da graça e que isso não nem salvaria nem conduziria para o inferno. E isso, sem sombra de dúvida, né, serve de indução, né, para muitos crentes e em especial para a juventude da casa do Senhor, né? Inclusive jovens, né? Jovens talentosos, cantores, enfim, né? Famosos, incentivando os seus seguidores por meio do Instagram a terem um comportamento similar ao comportamento deles, né? Ao ponto dessas pessoas filmarem, né, se tatuando e jogam nas suas redes sociais, incentivando as outras pessoas. Agora, o que eu quero trazer e abordar, né, de forma sintética para vocês é o seguinte: a Bíblia é cabível, ou seja, nos dá respaldo para o cristão tatuar o seu corpo ou não. Queridos, isso é simples, não precisa a gente arrumar muito texto bíblico, né? Uns citam lá em Levítico, né, que fala das gravuras dos ídolos, dos mortos e tal. Mas é simples nós definirmos e conceituarmos se o cristão ele pode ou não tatuar o seu corpo. O apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 6, né, versículo do 12 ao 20,
quando ele falou da sensualidade, quando ele refutou a sensualidade que estava norteando, né, a igreja da antiga Caia, a igreja de Corinto, né, ele foi bem claro, ele foi muito contundente ao dizer para os irmãos: vós não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito, não é, de Deus, e que não sois de vós mesmo, né? Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, né? Então observe que eu jamais poderia fazer algo no meu corpo sem a permissão do dono dele. Quem é o dono dele? O Espírito Santo. Não é? É fácil compreender isso, é fácil conceituar. Então, devemos ter muito cuidado, irmãos. Devemos ter muito cuidado. Não é? Hoje nós estamos vivendo em uma verdadeira libertinagem do Evangelho, não é? Onde as pessoas estão deturpando os princípios morais e os princípios éticos, né, que rege, né, a doutrina cristã, que rege o Evangelho de Cristo e a doutrina dos seus apóstolos. Quando Jesus no sermão da bem-aventurança, não é? No capítulo 5, versículo 13 e 16, quando ele falou, usando a figura de linguagem do sal e da luz, não é? Aludindo a diferença que faria aqueles que lhe seguiriam, não é? Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. E se o sal vier a se tornar insípido, para nada serve a não ser pisado pelos homens. Ou seja, Jesus estava dizendo que aqueles que lhe seguiam, não é, faria a diferença como sal, ou seja, como pessoas, como um grupo seleto de pessoas que vivem em sociedade, mas conserva esta sociedade. Esta sociedade está se decompondo, está em fase de decomposição a cada dia, mas o sal, ele conserva. Ele conserva. Observe que uma das grandes utilidades do sal é exatamente conservar alimentos, né? Essa é a função da igreja, essa é a função dos verdadeiros discípulos de Jesus. É conservar os princípios cristãos, né? É conservar a moralidade e a ética e o bom comportamento. Quando Jesus ele falou, em detrimento a isso, tá? Se o cristão não conservar a essência, né, do sal, para nada vai prestar, a não ser pisado pelos homens. E é assim que acontece, né? Qual exemplo o cristão vai dar para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, vivendo uma vida símile aos que estão lá fora? Qual é a diferença? Não vai fazer diferença, né? Logo, esse cristão, ele vai ser pisado pelos homens. Por quê? Porque perdeu a essência dos princípios morais, perdeu a essência do sal, dos princípios éticos, né? Está sem sabor, né? Aí os homens vão pisar, vão julgar, né, os seus comportamentos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele quando tratou da Santa Ceia, né, no capítulo 11, versículo e o versículo 28, né, de 1 Coríntios, ele disse: portanto, examine-se o homem a si mesmo, né, e beba do cálice e coma do pão. Tá? O que está faltando, irmãos, em muitos crentes hoje, permitam-me, é exatamente esse exame de si mesmo, esse exame introspectivo. Tá? Agora, isso de pastores, isso de membros, independente de cargo, independente de função eclesiástica, não é? Eu digo no meio da irmandade, no meio da cristandade, não é? Esse exame contínuo, esse exame diário, precisa
precisa ser existente, tá? Que é para a gente rever os nossos conceitos. E muitas das vezes a gente fica dando ouvido, a gente fica dando ênfase a essas baboseiras, a esses homens ímpios, né? Que se dizem ser, mas não são. Jesus, ele falou dos falsos profetas, né? Jesus, os apóstolos já predizia, né? Há séculos atrás, né? Eles já prediziam no primeiro século da era cristã, né? De que surgiria muitos que não topariam o rebanho de Cristo. Ou seja, surgiriam muitos lobos devoradores, que devorariam as ovelhas, né, com engano, ou seja, com heresias, não é? Com doutrinas libertinas, tá? Então, queridos, eu acho que é o tempo de nós abrirmos os olhos e nós ficarmos acautelados, tá? Acerca de tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê. A gente tem que julgar com muita veemência, à luz da palavra de Deus, tá? E quando Jesus ele continua a sua alegoria, denotando a diferença que faria aqueles que lhe seguiriam, né? Seguiriam a sua doutrina, que por sinal seria o seu jugo, né? Que o próprio Senhor Jesus ele o definiu como leve e suave, porque na verdade a doutrina de Jesus não é pesada, é leve e suave, não é? Quem complica são os homens, quem complica somos nós, na verdade, não é? Aí Jesus disse: vós sois a luz do mundo, não se pode, não é, edificar uma cidade sobre não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não é? E também não se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa, mas antes em cima ilumina todos quanto estão na casa. Aí Jesus termina o seu raciocínio, dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, queridos, como é que os homens que não conhecem a Deus vão glorificar ao Pai por seu intermédio se você der mau exemplo? Se eu der mau exemplo, né? Aí chega um pastor lá no rapaz que faz tatuagem, bota o braço, tá? Né? Bota o peito, tá? Bota a perna. Aí chega uma jovem que no domingo está louvando a Deus, né? Com aquela alegria, tá? Aí faz uma tatuagem na coxa, né? Na barriga, tá? Às vezes não sei. Então, irmãos, isso é inconcebível. Isso é inconcebível, tá? Não vamos trocar o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Salvação tanto para os judeus como para os gentios, que somos nós. Então o Evangelho, irmãos, é poder de Deus. E esse Evangelho que foi anunciado por Cristo e defendido com muita veemência pelos apologetas, né? pelos discípulos de Jesus, que mais tarde tornaram-se apóstolos, né? Esse Evangelho é um Evangelho poderoso. É o Evangelho que transforma o homem de dentro para fora. Ou seja, a mudança que Jesus promoveu em mim é refletido de lá de fora. A partir do momento que eu me apego à tatuagem, eu me apego a adereços, né, para mudar a minha aparência e tal, né, adereços, né, que fogem um pouco, né, da normalidade, na verdade, né? Ou seja, então eu não estou totalmente liberto, né? Eu não estou totalmente liberto, tá? Então, queridos, esse é o meu conceito, né? Esse é o meu conceito. Eu respeito a opinião, o conceito de cada um dos irmãos, enfim,
Tá? Ninguém é obrigado a concordar com o pastor Roberto Dantas. Porém, essa é a minha defesa, esse é o meu conceito acerca, não é, da tatuagem, não é, para os cristãos, tá bom? Então que Deus continue abençoando você, que Deus continue abrindo a sua mente, tá? Que o Espírito Santo de Deus que está em vós, não é, continue esclarecendo a sua mentalidade, para que você possa discernir a mão direita da mão esquerda, aquilo, não é, que é do agrado de Deus e aquilo que não é do agrado de Deus. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, ele disse claramente, né? Ele disse exatamente o que Jesus falou, que devemos fazer a diferença, como sal da terra e luz do mundo. O profeta Malaquias só mudou as palavras, né? E disse, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Por que vereis outra vez a diferença? Porque sempre houve a diferença entre o justo e o ímpio, não é? Entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Desde os primeiros seres humanos, né? A gente vê que Enoque era um homem tão justo que não experimentou a morte, né? A gente vê Noé andava com Deus, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Essa é a geração de Noé. Noé era um homem justo e reto. Noé andava com Deus, não é? Então, os homens que desde os primórdios, desde o comecinho da Bíblia, já fazia a diferença. Já fazia a diferença por estarem na presença do Senhor, não é? Por andarem com o Senhor, por serem homens de devoção a Deus. E aí Jesus, ele disse para aquela mulher de Samaria, lá no poço de Sacar, no poço de Jacó, mulher, a hora vem e já é chegada, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Porque muitos irmãos, muitos na verdade estão adorando a Deus, mas não estão adorando em espírito e em verdade. Pode ser até que o adore, né? Que muitos estejam adorando em espírito. Mas Jesus disse que o Pai está procurando quem adore em espírito, só em espírito? Não, em espírito e em verdade também. As duas coisas têm que andarem juntas, em espírito e em verdade, não é? Muitos cristãos estão adorando o Pai em espírito e na mentira. Estão adorando em espírito e na mentira. Tá? Essa adoração Deus não recebe, porque não é uma adoração completa. Uma adoração completa é quando o crente, irmãos, está enquadrado naquilo que o apóstolo Paulo falou quando ele escreveu aos Romanos. No capítulo 12, ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo. Olha aí, ó, santo. O que é santo? O vosso corpo vivo e santo. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício vivo a Deus. Ou seja, é não fazer o que minha carne deseja. Não é? É não fazer o que minha carne deseja. Logo, eu estou sacrificando o meu corpo como um sacrifício vivo. Ou seja, eu estou matando com propósito. Não é? Sacrifício do grego tusia é matar com propósito. Quando eu sacrifico o meu corpo vivo a Deus, eu estou tendo um objetivo. Qual é o meu objetivo? Não é? Oferecer ele a Deus. Oferecer ele ao Espírito Santo, porque o meu corpo não é de mim mesmo. Eu tenho que glorificar a Deus nele. Não é? Foi isso que Paulo disse. Não é? E santo também, por quê? Porque ele é separado para o Senhor. Não é? Ele é separado para o Senhor.
O meu corpo não é separado para as impurezas. O meu corpo não é separado para as coisas do mundo, os deleites, os prazeres do mundo, mas sim para o Senhor. Não é? Então, Paulo continua, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Olha aí, e agradável. Veja quantas requisições, né? Para que Deus venha receber o nosso sacrifício. E agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, um culto com inteligência. Um culto com inteligência. Aí o versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Ou seja, Deus, para receber o nosso sacrifício diário, o nosso culto, primeiro, a gente tem que oferecer o nosso corpo com um propósito, não é, de santidade, não é, como Paulo disse, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tá? E a gente não pode se conformar com as influências mundanas, com esse sistema diabólico que norteia, que rege as sociedades do mundo, né, com suas práticas libertinas, com suas práticas profanas, né? Enfim, para que a gente venha, não é, experimentar a transformação do nosso entendimento. Aí sim, nós estaremos aptos para usufruir da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tá bom? Então, tudo isso são princípios bíblicos que a gente não pode abrir mãos, né? A gente não pode abrir mãos, de maneira nenhuma. Então, vamos ter muito cuidado, irmãos, com o que a gente vê na internet, né? Muitas coisas que não têm fundamento na Bíblia. Homens, de fato, estão trocando a graça de Jesus, a graça do Evangelho de Jesus, por práticas libertinas, né? Práticas libertinas, né? São pessoas caídas, irmãos, que não têm compromisso com a palavra de Deus, não têm compromisso com os céus, né? E o pior, influencia outras pessoas, os crentes incautos, a terem as mesmas práticas libertinas e reprováveis que eles têm, tá bom? Mas que possamos sempre buscar resposta à luz da palavra de Deus, não é? Que é o nosso manual de regra e conduta, não é? É o nosso manual, tá? De fé e conduta. É o nosso manual de fé e conduta. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima interação. Eu peço para que os irmãos continuem orando pelo pastor Roberto Dantas, pelo Ministério IMPRE, né? Também apresente a minha esposa, para que a gente venha estar à frente desta obra, usufruindo do melhor de Deus, né? Para a sua igreja, que a igreja venha se expandir, venha crescer, como eu costumo, nos seus 3 aspectos, como a igreja primitiva, no aspecto espiritual, no aspecto numérico, com qualidade, obviamente, e no aspecto financeiro também, que é imprescindível, haja vista que a igreja precisa também de recursos, que é para que ela possa avançar, né? E pôr em prática todos os seus projetos delineados, tá bom? Um beijo no coração de cada um dos amados. Até a próxima interação, tá bom? Se assim o Senhor nos permitir, e Deus abençoe. Um forte abraço. Bom final de semana.